Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Isso mesmo, começando aqui mais um Alvorada na sua Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, gratidão pela sua audiência, pela sua paciência. Um abraço a toda a equipe FEAL, né, que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e você já ouviu, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Fernandinho. Vamos em frente, como eu sempre digo, porque olha, se a gente não seguir, a gente não segue. Parece ser uma bobagem, mas se a gente não segue, a gente não vai para frente. E a gente não consegue? A gente não consegue, é isso aí. Ô, Toninho, nós vamos trazer um tema aqui interessante, né? Que às vezes a gente vai na casa espírita procurando. Então, hoje vamos falar sobre tratamento na casa espírita. Então, você aí que está acostumado a frequentar a casa espírita, que busca o seu tratamento, ou indica para as pessoas, né, o tratamento espírita, é o que nós vamos comentar aqui no dia de hoje. E aí, você que está aí nos ouvindo, acompanhe conosco, né, os pensamentos, as reflexões que nós vamos trazer aqui. Vamos lá, Toninho, falando sobre quem de nós já não passou por tratamento na casa espírita, né, Toninho? Bom, inicialmente, Nando, nós passamos por tratamento não só na casa espírita. Nós estamos sendo tratados todo dia, desde que a gente nasceu, né? No nosso planejamento reencarnatório já foi um processo trabalhando o nosso tratamento, né, Nando? Todo dia a gente é tratado. Você fala assim, vamos supor, eu vou ser tratado, eu quero tratar para adquirir mais paciência. Bom, nós estamos num lugar onde você tem trânsito, onde você tem fila de ficar no banco, né? Onde você tem parentes que são às vezes mais complicados, assim como nós também somos complicados para alguns parentes, então a gente adquire o quê? Paciência, tolerância. Isso é tratamento, né? Mas nós vamos focar hoje no tratamento na casa espírita. Interessante isso, Nando. É bom que o ouvinte preste atenção muito nisso. O tratamento nosso é diário, cotidiano. A todo minuto nós estamos sendo tratados. Mas o nosso tema hoje específico é o tratamento na casa espírita. Então, normalmente na casa espírita, as pessoas vão lá e normalmente tem uma palestra, né? Tem o passe, tem a magnetização das águas, né? E outras coisas. Tem algumas cirurgias espirituais, tem o tratamento na maca, que algumas casas fazem, né? Todos são muito importantes, são todos muito válidos. E agora aqui eu vou falar uma coisa que não é uma crítica específica a nenhuma casa. Mas vamos pensar um pouquinho. O que seria o mais importante? Vamos lembrar de Jesus. Jesus, quando praticava as curas, ele fazia o quê? Ele falava o quê? A tua fé te curou. Mas em seguida ele dizia,
vá e não peques mais. Ou seja, vá e mude. Então, olha só, o passe magnético é importante, a água fluidificada é importante, a cirurgia espiritual é importante, mas qual a parte do tratamento espiritual numa casa espírita que mais está ligada à mudança? Eu acredito que seja a palestra. E a gente vê muitas casas, Nando, eu já fui em algumas casas, que assim, você chega, tem uma multidão do lado de fora da casa. Tem lá 300 pessoas na fila, né? Aí você vai entrar na palestra, tem 70 pessoas, 50. Onde está aquele povo todo? Ah, estão passando na cromoterapia. Ah, estão passando lá no tratamento não sei do quê. Ah, estão passando na radiestesia. Estão passando não sei aonde. Tudo isso é bom, é importante. Mas é interessante que a parte da palestra muitas vezes fica relegada a segundo plano. A gente vê em algumas casas, você já deve ter passado por isso, onde você está trocando ideias com os assistidos, fazendo uma palestra, um comentário, né? Falando sobre algum tema ligado ao Evangelho de Jesus, que traduz o que? A ideia da mudança, e de repente você está falando, vem lá uma pessoa com uma placa, número 21. Aí aquela pessoa sai no meio da palestra. A hora que ela sai, a atenção das pessoas volta tudo para aquele pessoal. E a distração é generalizada. Porque até o palestrante fica meio fora de sintonia. Então eu fico pensando assim, com todo respeito a essas casas, respeito mesmo, eu sei que existem alguns padrões, não sei o quê, mas acho que isso não é o melhor a ser feito. A gente percebe, Nando, que muitas pessoas têm ido à casa espírita com o objetivo de tomar passe, de resolver seus problemas através de passes e cirurgias, e acabam esquecendo da modificação. Aí quando o problema dela não é resolvido, ela fala assim, o centro é fraco. O centro é fraco. E mesmo que ela receba lá um passe magnético, um trabalho anímico, um passe de desobsessão, uma série de coisas, se ela não se transforma, aquilo é um omeprazol. Sabe o que é o omeprazol? Ou seja, você come, exagera na comida, bebe demais, exagera em tudo, aí você toma omeprazol. Ele resolve naquele momento. No outro dia, se você volta a exagerar na sua alimentação, se você está desequilibrado, os seus problemas gástricos, os seus problemas vão retornar. Então, o passe é importante. E agora daqui a pouquinho nós vamos falar como que a gente pode usar bem o passe, a água fluidificada. Mas é um fato, não é, Nando? Você já passou por essas situações, ou não, Nando? Já aconteceu, né? Até que quando você estava comentando, eu sorri aqui, porque também eu vou dizer para você, eu não votei mais lá, né? Já teve convite, eu não votei, porque do meio do raciocínio que você está tendo ali no momento, porque não é só a apresentação lá que a gente faz, né, com slide, né, com texto, mas quando você está ali comentando, vindo o raciocínio, quebra, né, dá uma quebrada. Aí eu fico pensando, né, o que o Toninho falou tem tanto sentido, porque Jesus, ele não ficou só nos tratamentos de cura, de imposição de mão, de levanta e anda, né? Tua fé te curou, ou não peques mais. Não ficou só nisso. Senão ele não tinha proferido o Sermão da Montanha, senão ele não reunia as pessoas e trazia de novo, baseado até nas leis dos profetas, porque Jesus, com a sua inteligência, ele utilizava, né, os profetas também, que os profetas tinham escrito antes da sua vinda. Então, ele sempre usava a palestra, ele estava sempre palestrando. E o segredo da cura, né, como o Toninho colocou aí, está justamente aí, nesse ponto. Porque a gente tem condições muito grandes, até proferir numa palestra esses dias, né, lá numa casa de amigos lá no Tatuapé,
Nós falamos lá que o Emmanuel nos disse, a própria Joana de Ângeles, que nós temos uma farmacopeia dentro de nós, né? Aí nós comentamos que se nós temos essa condição dentro de nós, a gente não utiliza, a gente procura um médico, a gente procura ajuda, né, médica, mas vai ao tratamento na casa espírita. E tudo isso é para quê? Para a gente acionar essa farmacopeia dentro de nós, né? Quando Jesus diz, a tua fé te curou, o que que ele quis dizer? Senão a estar acionando essa farmacopeia que existe dentro de nós, todos os medicamentos aí, né? O Toninho falou de um medicamento aí, até o omeprazol, né, que você falou, é paliativo, né? Porque a gente pode morrer de um mal, né, físico, né, que foi causado por alguma questão também mental, mas e a modificação nossa diante dessa situação? Eu também tenho, assim, pessoas que eu indiquei para ir lá no João Berbel, e a pessoa foi lá e foi curada. Falei, nossa. Mas passou uns 6 meses, quase um ano, a pessoa voltou nos velhos hábitos e voltou tudo, né? Ela não procurou, né, manter. Então, na palestra, na instrução do conhecimento, é que a gente vai saber como lidar com as situações. Os tratamentos que existem na casa, desde o passe até outros, eles vão nos auxiliar, são auxiliares, mas a modificação cabe a nós, né, Toninho? Exatamente, Nando. E tem uma passagem de Jesus que fala sobre isso, que é uma passagem lindíssima. Aquela passagem, Nando, onde Jesus estava numa casa e existia uma multidão do lado de fora para querer ser tratada. E tinha aquele homem que estava numa maca. E os seus amigos fizeram o quê? Fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem na maca, naquele buraco do telhado. Jesus, na verdade, deve ter admirado o esforço das pessoas que haviam levado aquele homem até lá e a determinação daquele pessoal. E promoveu, através desses componentes todos, do seu magnetismo, da esperança das pessoas, porque as pessoas que estavam em volta estavam envolvidas nesse magnetismo, os amigos que o levaram, né, Nando? É muito importante isso, a gente pensar nisso. E o homem saiu dali andando, curado. Passou o dia, Jesus passou por muitas pessoas, curou, falou, como o Nando falou, conversou, né? Aí, de repente, Pedro olha para Jesus e Jesus está com uma lágrima nos olhos. E Pedro fala assim, mas mestre, por que o senhor está chorando? Porque aquele homem, Jesus fala assim, aquele homem que os amigos ajudaram tanto, que fizeram o buraco aqui no telhado, desceu, saiu daqui bem e foi-se com prazer em orgias, em coisas que vão fazer o quê? Vão desequilibrar o seu psiquismo, o seu corpo físico, o seu perispírito, né? O seu corpo físico e espiritual. E ele se lamentava. Por quê? A pessoa continuou da mesma maneira. Então, olha, não é o centro que é fraco. Se você passar por Jesus e Jesus promover, através do seu magnetismo, a melhora da sua saúde e você continuar igual, você vai falar que Jesus é fraco? Né, Nando? E o Nando falou muito bem, né, essa questão de Jesus falar. Jesus falava, o Nando falou sobre o Sermão da Montanha, onde o Emmanuel fala que tinha por volta de 5.000 pessoas. Mas essas 5.000 pessoas foram pessoas que foram reunidas nesse sermão aos poucos, porque Jesus foi falando aos pouquinhos. Ele falava para 4, 5 pessoas, falava aqui, falava acolá, não sei o quê, e a fama dele foi crescendo, né? Foi crescendo por causa do quê? Muito por causa de alguns milagres que ele fazia. Os chamados milagres, né? Que quem quiser, estuda um pouquinho, vai saber que existe uma explicação para tudo isso, com certeza, né? Os chamados milagres, né? Então,
e essas modificações no corpo perispiritual, no corpo psíquico da pessoa que Jesus promovia com seu magnetismo, com a sua voz, com a sua clareza, com o seu olhar diferente, né? Bom, essas pessoas, as pessoas iam falando com Jesus, né? E tem uma coisa interessante, esses grupinhos foram, com o tempo, Jesus vai estar lá, e foi aumentando, Jesus vai estar lá, até que um dia foi aquele sermão da montanha que foi fantástico, né, Nando? Mas olha só que interessante. Jesus podia, a gente vai chamar de milagre para as pessoas entenderem um pouquinho, tá mais fácil. Podia promover muito mais milagres. Mas sabe por que ele promovia alguns milagres? Eu acredito nisso. Ele promovia os milagres para atrair as pessoas. Porque as pessoas iam lá em busca disso e ouviam a palavra de Jesus, que era a pregação do Evangelho de Deus, que falava sobre o quê? Sobre as leis morais, sobre as leis de amor. Jesus atraía as pessoas. E não foi só ele não, viu? Eu vou contar um caso interessante, Nando, que eu ouvi num vídeo do próprio Sai Baba. Quem não conhece o Sai Baba, dá uma pesquisadinha, foi um líder espiritual fantástico. O Sai Baba, ele produzia, ele através da mão, quem está ouvindo rádio, assim, ele fazia na mão, ele produzia uma coisa chamada vibhuti, que era uma cinza. Ele produzia quilos daquilo, saia da mão dele, assim, embaixo da manga da roupa dele. Essa aí é uma cinza que existia num vulcão lá. Era um efeito paranormal fantástico. Ele produzia joias, relógios, roupas. Ele tinha essa capacidade. O próprio Divaldo foi até o Sai Baba, conheceu o Sai Baba e parece que o Sai Baba produziu um relógio para ele. E o Divaldo falou assim que era um fenômeno fantástico. Aí o Sai Baba dizia o seguinte: essas coisas são triviais, são coisas simples. Eu faço isso aí para atrair as pessoas, para vir até cá, para eu falar sobre o amor. Que isso que é a verdadeira modificação. E Jesus, acredito que fazia a mesma coisa, Nando. Ele fazia essas coisas, ele promovia para saber que as pessoas podiam, como o Nando falou, através da sua farmacopeia, através da sua fé, e através da sua mudança, melhorarem a sua saúde mental, emocional, física e espiritual. Mas ele falava bastante para a gente ouvir. E a gente está ouvindo até hoje, né, Nando? Nós estamos aqui ainda gatilhando também, mas isso é uma grande verdade que serve para todos nós. O Chico, né, como o Sai Baba, também tinha os atrativos, né? A sua mediunidade, que trazia os recados daqueles que tinham desencarnado, né? A mediunidade dele de efeitos físicos que acontecia. Uma amiga nossa presenciou, né? Estando numa caminhada que ele fazia, visita a uns lares ali da periferia de Uberaba, e Manchilha se aproximou e ele exalou um perfume, né? No momento que ela estava do lado do Chico ali, e outras pessoas, né? Bastante pessoas. E isso também era uma forma. E depois Chico nos presenteou, no caso, com centenas de livros, né? Para a gente estudar, né? E encontrar justamente o Evangelho de Jesus. Então, isso realmente. Então, até que eu sempre falo para as pessoas que quando eu fui a Uberaba e conheci o Chico por 2 vezes, eu fui. Não foi a mediunidade dele que me atraiu, que eu já sabia da mediunidade dele, mas a imensa, assim, a humildade do Chico, assim, nos deixava muito pequenos diante dele. Era uma coisa muito grandiosa, né? Falar de que a humildade é grande é interessante, né? Mas era isso mesmo, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, bem-humorada, né? Que a gente sabe nos causos que a gente já leu, nos depoimentos daqueles que já conviveram com o Chico. Então, é isso, né? Para que o que as pessoas despertem, abram a mente, o coração, né, os olhos de ver, para entender que tudo isso está em nós. O maior tratamento que nós podemos fazer é o tratamento interno, através do autoconhecimento, né, do autocuidar-se,
Porque a gente pode ir ao médico, a gente vai no médico, o médico vai apontar para nós, ó, você precisa fazer isso, você precisa manter o peso, você precisa se alimentar bem, ou então você precisa se alimentar menos, e vai dar todas as indicações para nós. E aí, quem é que tem que resolver isso? Somos nós, não adianta. Se a gente não tiver boa vontade, se a gente não tiver vontade de fazer, não vai acontecer, né? Os milagres acontecem, a gente chama de milagres, né? Você sabe, são situações e condições possíveis, né? Jesus nos mostrou isso e disse até aos próprios apóstolos que eles poderiam realizar o que ele realizou e muito mais. Então, veja, cabe a nós, né, Toninho? Vamos pegar outro exemplo, Nando. O exemplo da figueira seca. A figueira seca simboliza o quê? A figueira tinha todo o processo para dar frutos. Sou eu. Eu sou a figueira seca. Aí Jesus chega para mim e fala assim, mas olha, eu mandei aqui, ó, eu mandei Lao Tse, mandei Buda, mandei Kardec, mandei Chico, mandei um monte de gente para explicar. Você ouviu e não mudou, não produziu nada, não produziu um figo sequer. Que figueira seca é essa? Somos nós, Nando. Nós podemos dar fruto. Nós estamos na hora da gente começar a florescer e dar frutos. Parar dessa choradeira que parece que, estou abandonado, a espiritualidade não me ajuda. A espiritualidade ajuda todo dia. A gente sempre fala o seguinte, ó, o socorro espiritual, a ajuda espiritual vem, sempre vem. Mas a solução está nas minhas mãos. A solução não está na mão dos espíritos. Jesus não vai fazer por nós. Ele faz uma série de coisas, ajudando. Vamos lembrar do Chico. Você falou da obra do Chico. A gente faz as palestras e pergunta sobre... Comenta alguma obra do Chico. Aí tem lá 50 pessoas, Nando. Aí você fala assim, quem leu essa obra? Aí duas pessoas levantam a mão. Quem leu o livro Libertação? Duas pessoas. Quem deu nos Domínios da Mediunidade? Uma pessoa. Quem sabe a história do nosso lar? Aí aparece mais. Bom, quem leu o livro? 10 pessoas. Quem assistiu o filme? 15. O filme é legal? É legal. O filme é um atrativo para você ter vontade de ler o livro. Porque o livro tem muito mais detalhes. Aí você fala assim, a obra do Chico, que é uma obra fantástica, que o maior exemplo é a humildade, como o Nando falou, é o trabalho de caridade, isso aqui, a gente vai perder, nós corremos o risco de ficar esquecido, Nando. Infelizmente, porque a gente pergunta, você leu a obra do Chico? Você conhece, olha, por exemplo, as grandes obras do Emmanuel, lá, né? Paulo Estevão, poucas pessoas leram, Nando. Pouquíssimas pessoas na casa espírita. Às vezes eu pergunto, uma pessoa leu o Paulo Estevão. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, né? Renúncia, as obras básicas da codificação espírita, que são 5 livros, né? Que é lá o Livro dos Espíritos, que é um livro assim muito baseado em filosofia, que é perguntas e respostas, que todo mundo tem curiosidade. As pessoas vivem perguntando coisas pra gente. Você fala assim, leia o Livro dos Espíritos. Mas é mais fácil perguntar, né? E aqui vai uma crítica, Nando. Não só essas pessoas, porque acho que nós também já fizemos muito isso, nós estamos um pouquinho mais esperto agora. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer também que a gente não faz, tenho certeza. Desculpe envolver vocês, nós todos podemos fazer. Mas aí você tem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Céu e Inferno e Gênese, né? Pelo menos esses 5 livros, né? Vai aos pouquinhos, vai estudando. Aí você pega a série André Luiz, né? Nosso Lar, Mensageiros, Mensageiros no Mundo Maior, Libertação, todos esses livros, né? Os Domínios da Mediunidade. Olha, esses livros são esclarecedores. Eu sou sincero, eu li essa obra do Chico, quando eu leio, que eu termino de ler, eu choro de emoção, que eu falo assim, meu Deus, quanta coisa eu posso mudar na minha vida. Quantos exemplos, quantas quedas,
Quantos exemplos de pessoas que caíram e onde eu estou caindo parecido também, eu falo assim, não, eu vou me levantar, né? E aí, uma coisinha só, Haroldo, rapidinho. Ah, mas é água fluidificada? Ajuda? Ajuda. Sabe o que você faz? Quando você toma água fluidificada, pede assim, que essa água fluidificada fortaleça minha vontade de mudar, fortaleça o meu foco, fortaleça o meu entendimento, fortaleça a minha resiliência, a minha capacidade de aproveitar tudo na vida para me tratar, através da minha transformação. Aí o passe. Oh, meu Deus, esse passe vai me ajudar. Vai me ajudar no quê? Me fortalece na minha vontade de mudar também, entendeu? Para que eu possa enxergar melhor os caminhos, para que eu consiga lidar melhor com os desafios da minha vida, com as pessoas, entendendo que essas pessoas às vezes são difíceis para mim, como eu também sou difícil para as pessoas, que eu possa ser melhor para essas pessoas, fortalecer essa vontade da transformação, né, Nando? Senão, não tem sentido. Fica, como eu falei, é que nem uma dipirona para dor de cabeça. Ela passa a dor de cabeça, mas se eu continuo com os mesmos sentimentos, aquelas coisas de raiva, de ódio, de desânimo, não sei o que, a dor de cabeça volta, né? Por causa dos exageros, por causa do desequilíbrio. Então, é a dipirona, mas não ajuda na hora, mas precisamos mudar, né, Nando? É muito importante. E o tratamento na casa espírita, eu acho que, de novo, com todo respeito, devia ser privilegiar a palestra e usar o passe e a água fluidificada como um fortalecedor desse norte que a gente pode ter na vida, né, Nando? Para todos nós, sem exceção. É porque nos ensinamentos na palestra que a gente vai aprender a lidar com as situações nossas a partir do momento que a gente sai do centro espírita, que a gente sai de um tratamento. Não adianta, nós temos que ter o cuidado conosco mesmo em todos os momentos da vida. O centro espírita lá, o templo que você frequenta, a religião sua, o médico que você vai, todos esses lugares que a gente está buscando a cura, que a gente está buscando o tratamento, como o Toninho falou, né, que o tratamento ele é, né, em todo momento. Mas é por isso que a todo momento também nós precisamos nos cuidar, porque já saído de lá é a mesma coisa que tomar um comprimido. Você foi lá, tomou o comprimido, saiu, e as questões que a gente precisa resolver conosco mesmo, as situações que estão muitas vezes, né? É com o quê? Com o quê que a gente vai resolver? Com inteligência. Com o quê? Com conhecimento. O conhecimento faz com que a gente conviva melhor com os nossos desafios, né, Toninho? Nando, é exatamente isso. Porque você fala assim, ó, Jesus tem luz? Claro que tem luz. Lá na casa espírita existem espíritos evoluídos, que a gente chama espíritos de luz? Existem. O que é um espírito de luz? É um espírito que tem lucidez. Ah, ele tem lucidez por quê? Porque ele tem conhecimento e pratica esse conhecimento. É só isso, pessoal. Esse espírito não é um privilegiado. Ninguém deu um passe nele, ele passou a ter luz. Né? Ele é um espírito que tem o quê? Conhecimento e praticou, e usou esse conhecimento com sabedoria. Ou seja, ele recebeu uma receita, que nem uma receita de bolo, e fez o bolo. Da primeira vez não ficou muito bom, ele insistiu, como todos nós devemos insistir, né, Nando? O espírito de luz, ele ajuda? Ajuda, mas ele tem a luz dele, você não vai pegar a luz dele. Quando você sai do centro espírito, você sai com a sua luz. Você tem que fazer o quê? Ampliar a sua luz. Como é que você amplia essa luz? Tendo lucidez, que é o conhecimento, e praticando esse conhecimento. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nós temos certeza disso, né, Nando? Olha, Jesus falou isso aí. A cada um, segundo as suas obras. Obras que passam pelo pensamento, sentimento, a prática, a atitude, práticas espirituais. É isso, né, Nando? Exato. Então a gente vai fazer um exercício aqui que a gente faz todos os programas, que é a prece, oração e vibrações.
um dos recursos que a gente pode utilizar é a oração, é a prece, né? Porque a gente vai atrair bons fluidos, boas energias, bons amigos espirituais. A gente vai pedir a Jesus, como ele falou, peça, né? Bata a porta. Então, para que nos ajude nesse processo que hoje estamos colocando aqui de tratamento, né? Quantos tratamentos não foram, e a gente sabe de várias pessoas nos dá o feedback, né? De que as pessoas oraram, né? Para aquela pessoa melhorar, a própria pessoa orou, e aí a situação melhorou. Então a gente vai agora para esse momento de prece. Eu sempre falo, reserva aí um copo d'água. Hoje aqui, ó, tô com a canequinha do Alvorada. Essa caneca a gente reserva aqui do lado para poder, né, os benfeitores, né, iluminarem essa água e trazer, né, saúde e fazer parte até do tratamento que a gente está fazendo. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, aproveitar os benfeitores espirituais que se acercam de nós. Não estamos sozinhos, sempre temos alguém amado e querido, se assim a gente requisitar pelos nossos pensamentos, pelos nossos procedimentos. Hoje estamos falando de tratamento na casa espírita e de tratamento, né, no final de nós mesmos. Então precisamos colocar a nossa atenção, nos conhecer, conheça-te a ti mesmo, como já ouvimos, né, dos grandes filósofos, que nós possamos nos conhecer a fim de que nos tratemos a nós mesmos, pois nós merecemos esse tratamento melhor. Busquemos ajuda, né, onde for necessário, mas a maior parte depende de nós mesmos. Mas queremos pedir aos benfeitores que nos ajudem nessa vontade de tratar-se e estar bem. Pedir que nos auxilie através dos pensamentos, das boas vibrações, dos impulsos, né, de energias boas, para que nós possamos nos tratar. Pedimos então também a Ti, Mestre Jesus, quando também não só nos tratava com a cura, mas com a cura através das palavras, através das vibrações, que, Senhor, nós, muitas vezes, precisamos em nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, esteja conosco, nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, nos dê aquela força necessária para esse tratamento diuturnamente que precisamos nos cuidados para conosco mesmos. Que a tua bênção esteja conosco, não tão somente agora nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova. É uma forma de você colaborar para que possamos manter aí a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior no ar. Então, entre em contato, saiba como você pode se associar e colaborar. Entre lá no site amigosdaboanova.com.br. Também atendimentos através do nossa central. Temos lá as colaboradoras para te ouvir, 0800 12 018 38. Tem o fixo para a região da Grande São Paulo, 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, de maneira rápida e instantânea de comunicação, que é o 11 97834 2246. Salve aí no seu smartphone. Se você quiser fazer uma doação espontânea, uma doação aí instantânea, tem o Pix, né? O Pix anote aí, ó, vou falar, ó, 11 97261 0272. O tratamento também que a gente pode fazer em benefício próprio é a gente estar fazendo pelo outro, no serviço ao próximo, né? Então, é uma maneira de tratar-se também, porque todas as vezes, no meu caso, um depoimento próprio,
que quando eu saía dos lugares, né, de visitação ou de alguma assistência social que fazíamos, eu saía curado de lá, eu saía bem daquele trabalho. Então, quem é que estava sendo beneficiado? Eu. Então, isso também faz parte de um tratamento. Né, Toninho, querido? Exatamente, Nando. Lembrando, né, o Nando falou que você faz o tratamento, a gente faz o tratamento na casa espiritual e sai de lá. E a gente sai com a nossa luz. E essa luz pode ser ampliada conforme a gente vai lidando com as situações da vida, que a gente sempre chama de desafios. Não são problemas, são desafios para a gente, né? E a gente vai adquirindo essa luz. O tratamento é exatamente esse. Lembrando que um espírito de luz é um espírito que tem lucidez e que usa essa lucidez, que aplica essa lucidez. É ter o quê? Conhecimento e colocar em prática, né, Nando? É bem, é bem por aí. E é passo a passo, nos momentos da vida, é na fila do banco, é no trânsito, é na relação com os nossos patrões, com os nossos empregados, com os nossos familiares. É aí que a coisa, é aí que o milagre acontece. É aí que acontece o milagre. É no dia. Aí você, na casa espírita a pessoa é tão boazinha, né? Mas no dia a dia, é aí que o milagre acontece, é no dia a dia, nas dificuldades, quando a gente percebe as nossas fragilidades, quando a gente percebe as fragilidades do outro que convive com a gente, é aí que a gente vai colocar em prática, né? Né, Nando? Exato. E uma forma de você também se beneficiar, né, com uma poção medicamentosa muito importante é a música, né? Porque tem momentos que a gente não está bem, vá lá, coloque uma música, ouça. Então, o Toninho, como é musicoterapeuta, ele usa muito a música. E aqui no programa ele traz música para nós. E qual música que o nosso Toninho vai trazer para nós hoje? Qual é a música? Lembrando É a alguém. música. Lembrando alguém, né? Qual é a música? A música, o nome dessa música, nós já cantamos há bastante tempo, até é uma música nossa, né? Chamada Pátria do Evangelho. E essa Pátria do Evangelho tem vários sentidos. A gente tem um livro, né, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico, com Humberto de Campos, se não me engano, não é nome. E é um livro maravilhoso. A Pátria do Evangelho tem esse sentido do aspecto do país, né? Mas acho que a pátria do Evangelho, na verdade, deve ser o nosso coração. Aqui que tem que ser a pátria do Evangelho, né? Trazer para cada um, colocar em prática. E olha só que interessante, eu vou cantando, né, Nando? Mas lá no fim a música fala assim, ó, Evangelho que alerta, Evangelho que alegra. Se você está muito triste, o Evangelho vai te alegrar, vai te dar conforto. Evangelho que liberta, Evangelho que desperta. Né? Vamos lá, então. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que é de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que há de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. Caminhar pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo, estou na terra do Cruzeiro do Sul. Caminhar pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo, estou na terra do Cruzeiro do Sul. Pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, Brasil. Evangelho que alerta, Evangelho que alegra, Evangelho que liberta, Evangelho que desperta o Brasil.
La 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 ya. La 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 ya la ya la la ya. La 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 ya la ya la la ya la. La 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 ya la ya la la ya la la ya. La 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 ya la ya la la ya la la ya. Aê! Muito bem, então. Veja que aqui as notas musicais, né, as ondas sonoras de uma música, né, o canto, tudo isso é muito importante para a gente se tratar também, né? Tanto que muitas casas utilizam, né, da música ali inicial, antes da palestra, colocam música. O Toninho mesmo usa nas suas palestras música, porque isso faz parte também de um tratamento. Tudo que acrescentar dentro de um tratamento é muito importante. A gente não pode descartar nada que é benéfico, que é bom, que tem uma origem, né, saudável, né? A gente não vai falar não para isso, mas só falamos não para um tratamento quando nós não queremos nos tratar, quando nós impedimos que aquele tratamento possa nos ajudar. É a mesma coisa que a pessoa fala, você vai ter que fazer uma cirurgia para isso, ou você vai ter que tomar esse medicamento. É amargo, ele é ruim, mas ele é necessário. Então, a gente tem que entender isso para o nosso próprio bem. A gente não fala isso para as crianças. Toma, filhinho, filhinha, aí esse remedinho, ele é amargo, ele não faz bem, né? Ele não faz bem, ele faz bem, né? Ele é amargo, ele vai tirar sua dor, ele vai tirar seu sofrimento. Então, a gente precisa pensar assim também, né, Toninho? Senador, olha o começo dessa música. A música parece ser uma. Se você pegar a letra dela, olha só. A cada novo dia, um novo cantar. O que é cantar? É expressar. Como é que a gente expressa diferente? Através de novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes. Para alegrar, espantar o que há de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. É a pátria do Evangelho. Quando você tem o Evangelho vestido não de fora para dentro, mas de dentro para fora, é outra coisa. É vestir esse Evangelho de dentro para fora. Nando, e quando você falou do remedinho amargo, tem uma frase bem legal que é assim, é meio um quebra-cabeça, mas assim, a pessoa não quer mudar. Dura, não quer mudar. Tem um ditado que fala assim, quando a dor de não mudar for maior que a dor de mudar, você muda. Aí tem um nosso querido amigo, o Celso, psicólogo lá do Instituto Evoluir, ele tem uma frase assim que é bem legal. Ele fala assim, antes tarde do que mais tarde. Puxa vida, você vai ter que mudar. Uma hora você vai ter que mudar. Então começa a mudar agora. Faz esse processo a partir de agora. Não deixa para depois. Aproveita o máximo essa encarnação, com todo o conhecimento que a gente pode ter, né? E colocar em prática a nossa transformação. É por aí, né, Nando? Exatamente. Depois aí dessas palavras do nosso querido Toninho Ciardulo, trazendo aí essas, né, orientações, essas dicas, esses pensamentos bons, a gente vai encerrando aí o programa, não é, Alvorada. Hoje o tema tratamento na casa espírita e o tratamento de si próprio, né? A gente vai encerrando. Um beijo para você aí. Até o próximo programa Alvorada. E o nosso Toninho se despede também cantando aqui para nós. Tchau, Toninho. Tchau a todos. Até o próximo Tchau, programa. Nando. Tchau a todos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.